coach pode facilitar a vida à pessoa. Primeiro, não deixar que a pessoa caia nos mesmos erros em que já caímos. Quando está extremamente tensa num determinado período, e aqui eu tenho às vezes potenciais clientes que dizem: eu não tenho tempo para o coaching. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Business to Podcast. O nosso podcast que fala de negócios de uma forma muito natural, numa conversa quase de bar. Vamos ter hoje uma pessoa muito especial. Pelo nome você já vê que é alguém um pouco chique, chama-se David Russell, ok? O David, entre muitos predicados que ele vai falar com mais detalhe na sua vida profissional, o David tem uma característica interessante. Ele é brasileiro, é angolano, é português e é britânico. Tá vendo? Tá vendo como ele é especial? Mas, além disso, nós vamos ter conosco, que vocês sempre sabem, o nosso Lucas Continentino. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, vamos ouvir dele exatamente quem é David Russell. David, muito obrigado por estar conosco. Por favor, apresente-se. Prazer é meu. Muito obrigado por me receber. Como é que eu hei de me apresentar? Eu sou filho de escocês, neto de um missionário escocês em Angola. Meu pai nasceu em Angola, eu nasci em Angola, a minha mãe nasceu em Moçambique, meu avô materno nasceu em Moçambique e, portanto, daí vem essa mistura toda. Depois do 25 de Abril, em Portugal, e da independência de Angola, nós fomos para o Brasil, que nos recebeu muito bem, foi fantástico nesse sentido, e em 90 não volto porque eu nunca tinha morado em Portugal, portanto venho para Portugal. Mas nisso depois de já passar pela toda a formação. 15 anos de formação, de casar, de divorciar, de mudar de emprego, de mudar de área, né? Que eu formei-me na USP, em São Paulo, em publicidade, na ECA, na famosa ECA, e depois fiz administração de empresas lá, mas não terminei. E depois de uma carreira em auditoria, na maior empresa de auditoria da época, que era a Pricewaterhouse, venho para Portugal, com um convite para Portugal. Fiquei pouco tempo na Price em Portugal e comecei a minha carreira eu não gosto muito de brincar com os turnarounds, mas acaba por ser uma mudança e fiquei com o bichinho da mudança. Portanto, eu não me esqueço de fazer um concurso com a minha mãe de quantas vezes tínhamos mudado de casa. Na época, e eu já mudei de casa algumas vezes depois disso, eu já tinha mudado 37 vezes. E essas 37 vezes incluiu mudar de país, mudar de cidade, morei em Luanda, morei em Joanesburgo, morei no Rio, morei em São Paulo, Lisboa, Luanda de volta, Lisboa de volta, pronto. E, portanto, vou mudando ao sabor do vento um bocado e atrás de oportunidades que aparecem ou de incentivos, não é? A gente também leva um pontapé às vezes do chefe e sai de uma empresa e aparece um novo projeto no outro lado qualquer e posso dizer que os projetos mais interessantes profissionais que eu passei foi com um incentivo da empresa anterior. Não tinha mudado. Na realidade foi uma provocação para você ver que você precisava mudar. Aquela história que eles dizem que quando fecha uma porta abre uma janela, não é? Isso. E portanto apareceu essa oportunidade e já trabalhei em áreas tão diversas quanto a que trabalhámos juntos. Isso. Na televisão, mas trabalhei na área agrícola, trabalhei na área dos petróleos, trabalhei em auditoria, trabalhei em publicidade, mais o quê? Segurança, a última foi segurança. Já andei a vender vinhos, eu que não bebo álcool, andei a vender vinhos e tive uma entrevista em Angola, num canal de televisão, com 15 dias de empresa de vinhos,
e eles disseram que parecia que eu trabalhava há 20 anos naquela área, não é? E, portanto, pela conversa que eu estava a ter, e espero que este corra tão bem quanto esse. Que bom, David. Só uma particularidade, o David trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei, nós dois fomos o Manager Director, que era uma posição semelhante a CEO nessa empresa. O David saiu num espaço curto de tempo, no caso eu fui convidado fui transferido na realidade, eu atuava na mesma empresa em Moçambique e fui transferido para Angola para essa mesma posição. E nós nos conhecemos desde esse tempo e eu posso dizer que a experiência que o David tem, a competência que o David tem é ímpar. Eu acho que isso vai contribuir muito para esse nosso bate-papo, né? Se assim a gente pode chamar. David, é muito interessante vamos dizer assim, essa tua experiência em vários países, porque esse nosso podcast ele tem abrangência muito forte no Brasil, em Portugal e em Angola, principalmente, né? Eu acho que daqui a pouco Moçambique também vai começar também a descobrir o podcast. Mas isso é muito interessante. Então, e esse seu conhecimento, e não é um conhecimento assim de curiosidade, é um conhecimento realmente de vivência, é muito interessante, importante. Eu acho que vai enriquecer muito essa nossa conversa. Eu vou puxar um pouquinho até pela tua introdução, pela tua apresentação, que você falou que você mudou tanto na tua vida, vamos dizer assim, pessoal, né? E eu queria ver se a gente consegue fazer um link em relação à mudança nas empresas, né? Porque a gestão de mudança nas empresas é muito complicado, né? Você tem aquela questão cultural, que eu acho que é o principal problema, né? E a partir daí você tem que ter toda uma estratégia para que você consiga fazer isso da maneira mais correta, né? Mas de alguma forma trazendo exatamente a mensagem, os hábitos, né? E os procedimentos que precisam ser mudados, né? Como é que você vê isso? E não sei se existe um paralelo entre uma vida pessoal e uma vida profissional no negócio, né? No caso, uma mudança no negócio e uma vida pessoal. E eu, por exemplo, profissionalmente não tenho muita paciência para o ongoing. E, portanto, sempre acabei por estar envolvido positivamente ou negativamente em situações de mudança. Ou grande crescimento da empresa, ou um startup, ou a necessidade de um turnaround. E, portanto, nessa situação acabei por estar pessoalmente envolvido e, nos últimos anos, liderando situações de mudança. Claro que podemos ir pelo académico, e o John Kotter tem os 8 pontos do Kotter, que são interessantes, e a minha experiência acaba por confirmar alguns desses pontos, não é? Portanto, ou seja, apesar de eu concordar que é muito diferente e é diverso e envolve a cultura dos países, na realidade há um mapa que a gente pode seguir que ajuda a gerir isso. Ou seja, há coisas que não se devem falar, há coisas que temos que falar, o líder tem que estar visível o tempo inteiro, tem que dar o exemplo. Quer dizer, nós não podemos ter uma situação de mudança como eu vi mesmo em Angola, em que chegou um gestor novo português, chegou lá, despediu a direção inteira, despediu metade da empresa e depois estava de peito aberto e quase foi morto. Não é? E, portanto, na realidade, depois tivemos que criar e aqui eu trabalhava em segurança, tivemos que criar todo um sistema de segurança para protegê-lo, mas porque ele fez porcaria. Portanto, no fundo, falando abertamente, não fez um processo certo. Ou seja, se nós respeitarmos as pessoas, se nós envolvermos as pessoas em decisões, etc., estas coisas conseguem-se fazer com um mínimo de atrito, de confusão, e o que as pessoas querem num processo de mudança é saber para onde vão, é terem um acompanhamento, é serem, digamos, consideradas, e acho que esse é o processo principal que depois evita uma série de problemas à frente. Eu costumo dizer que na gestão de mudança, pelo menos na minha prática, eu vejo que, considero tudo que você falou,
E vou realçar quando você fala na questão da transparência, né? Eu acho que, sobretudo, as pessoas têm que entender de uma forma muito clara e responsável o que está sendo mudado. Principalmente o porquê vai se mudar, né? Quando você sabe aonde você pode chegar, é muito mais fácil você perceber o porquê aquilo está acontecendo, né? Existe normalmente um grande receio nesses processos de mudança, que é o emprego. Eu vou perder meu emprego, o que vai acontecer? E eu costumo dizer o seguinte: quem vai perder o emprego é aquele que não contribui com a mudança, normalmente. Claro. Porque ele é uma pessoa que prova que ele não tem, vamos dizer assim, a flexibilidade que hoje é fundamental para qualquer executivo para acompanhar esse momento, que é um momento crítico. É um momento difícil, não é fácil, é difícil. Mas eu costumo dizer isso. Então você primeiro precisa ser transparente, as pessoas precisam entender de fato o porquê que está existindo aquela mudança, tem um propósito. A gente trabalha melhor quando vê um propósito, não é isso? Claro, claro. E segundo, a liderança é fundamental, né? Se você tem um líder que tem que fazer o top-down daquela informação, daqueles processos, procedimentos, tudo que vai ser mudado, e ele não concorda, é muito complicado. Então, né? Então primeiro trabalha-se no nível das mudanças, da gestão, né? Daqueles que tem um grupo de liderança abaixo dele, e aí você começa a tratar esse processo. Não sei se você concorda exatamente com esse modelo. Eu concordo. A única coisa é que a gente normalmente olha para a mudança sempre a pensar em negativo, em uma grande reestruturação, etc. Mas às vezes a mudança é positiva, às vezes é uma situação de crescimento. Eu tenho um cliente agora, por exemplo, que me estava a falar na Nigéria, e o que acontece é que o dono, digamos assim, está a chegar ao fim. Na realidade é chato falar, mas no fim de vida prática, portanto ele está doente agora, está com idade, etc. Os filhos não querem assumir o negócio, e depois olha-se para a direção dele, e dentro da direção ele tem 3 níveis. Ou seja, todos os técnicos são chefes de departamento, todos os não técnicos, digamos assim, o financeiro e recursos humanos, são grandes diretores, é quase um vice-presidente. Depois, a Managing Director, digamos assim, é sócia também da empresa, e põe acima da Managing Director um CEO. Não funciona. Não funciona. Mas é assim, é interessante que nós de fora, isto é tão óbvio, a gente vê logo na primeira conversa que isto está mal, e a pessoa que está lá e que está a viver a empresa há 10 anos não compreende isto. E, portanto, é interessante como às vezes um olhar independente de quem tem, lá está, a experiência como nós temos, etc., consegue olhar para aquilo e dizer, isto é óbvio, está aqui a razão, porque é que isto não funciona. Portanto, eles já vão em pouco tempo com o terceiro CEO. Claro, o sujeito sente-se entalado, não é? Quer dizer, tem abaixo dele uma sujeita que é Managing Director e é sócia. Depois, as áreas técnicas que deveriam ser aqueles que mandam mais, que são os que estão perto do cliente e tudo mais, não têm poder. E depois, o poder está na mão dos administrativos. Eu fui administrativo muito tempo, mas, pelo amor de Deus, quer dizer, um negócio é diferente e o administrativo tem que suportar a área técnica, não ao contrário. Tem uma limitação no caso de atividades. Né? Claro. Só um ponto que você e o David falaram na questão de cultura, e eu me lembro na conversa que a gente teve com a Tânia Dimas, a nossa primeira convidada, e ela justamente é expert nessa questão de cultura. E ela falou algo que cultura, na verdade, no nível empresarial, nada mais é do que a forma que você resolve os problemas, né? E foi engraçado eu me lembrar disso, porque a gente sempre fala da questão do âmbito de cultura de uma equipe multinacional, né? Que tem em Angola, Moçambique. Só que muitas vezes essa forma que solucionamos o problema também é muito de gerações, né? E David, você trabalhou por no mínimo 3 décadas, né, em grandes empresas, e como que você lidava com isso de, talvez chegue uma pessoa mais nova, como é que nós vamos introduzir a cultura ou os hábitos assim da nossa empresa? Boa pergunta.
Boa Lucas pergunta. normalmente faz boas perguntas. Normalmente. Tá bom. Mas é bom ter essa perspectiva, porque é verdade, quer dizer, às vezes temos pessoas de uma idade maior que eu trabalhei, na época eu é que era o jovem e tinha uma pessoa que tinha perto da minha idade a trabalhar comigo. E eu tentava fazê-lo ver as coisas, envolvê-lo, e era tudo não, 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 não. Portanto, aí tinha a coisa ao contrário. E às vezes os jovens, as gerações têm mudado. Eu tenho 2 filhas de 24 anos e vejo que as coisas para elas são diferentes. Uma delas está a começar a trabalhar agora e é interessante ver nela problemas. Ela é médica. E a gente diz, ok, medicina é uma coisa completamente diferente. Mas aquilo que ela está a passar neste momento, a começar a profissão dela, que está nos primeiros meses de trabalho, é exatamente gestão pura e dura. É decisões, lá está, é a cultura, como é uma empresa pública, que é um hospital público. Portanto, aquilo é tentar empurrar e desresponsabilizarem-se o máximo possível e o mais rapidamente possível para não ter o problema na mão. Ok? E, portanto, essa cultura muda. Agora, o que é fácil nisso? É, se temos uma cultura ganhadora, se temos uma cultura que eles chamam winning culture, etc., e celebramos cada coisinha pequenininha que ganhamos, é muito fácil trazer as pessoas atrás de uma cultura ganhadora. Portanto, tem 2 formas de juntar a equipa atrás de uma cultura. E a equipa pode ser 2.000 pessoas, como eu tinha nesta última empresa. Ou tem um inimigo externo, e isso acontece muito nas multinacionais, não é? A sede não confia em nós. E, portanto, vamos todos provar à sede que somos fantásticos. E aí todo mundo une-se contra, dentro da empresa, mas eu sei que é entre departamentos, mas cria ali uma cultura, uma união e vai todo mundo atrás. Ou então conseguimos começar a ganhar e cada passo que ganhamos é um clientezinho novo. Sei lá, aqui na Vitacresce, que eu trabalhei como diretor-geral da Vitacresce, ganhávamos um supermercado pequenininho, um novo restaurante. E a gente ia celebrar a porcaria do novo restaurante que a gente ganhou. E foi meia dúzia de saladas que a gente conseguiu vender, não foi mais. Mas o facto de celebrar criava aquela ideia de estamos a ganhar, vitória, agora é o próximo, é o próximo, é o próximo, e de repente estávamos a dobrar vendas a cada mês. Portanto, é muito importante ter, lá está, o propósito que o Eduardo estava a dizer. É muito importante identificar esse propósito. Se for fora da empresa e se for o cliente, melhor. Ok? Mas às vezes dentro de um grande grupo multinacional pode ser simplesmente a gente provar-se a um outro país, e normalmente é o país da sede, nós somos fantásticos. Eles não têm que se mais preocupar ou com Angola, ou com Portugal, ou com Moçambique, porque está a ter sucesso. O Eduardo sabe perfeitamente que quando foi para a empresa que a gente trabalhava juntos em Moçambique, não estava a dar resultados. E de repente Moçambique era um case study. Okay? Exatamente. Viravam para mim e diziam, olha, tens que fazer como o Eduardo. O Eduardo fez bem em Moçambique, tens que copiar. Até complementando essa questão que você fala da cultura, o jovem, eu acho que aquele estigma que existe, o profissional antigo é aquele profissional teimoso, depende dele. Eu acho que é uma questão muito de perfil, tá? Então, você pode ter uma pessoa que está na empresa durante muito tempo. Se ela for um profissional competente, ela vai entender que a mudança está acontecendo porque, de alguma forma, ela pecou ou, por alguma questão, a empresa, de fato, não se movimentou como deveria. Então, se ele é competente, não é porque ele é velho ou novo, ele vai perceber exatamente a importância da mudança. E aí, nesse ponto, que é muito interessante você perceber claramente quem é aquele que de fato vai contribuir com o processo e o que não vai. E independente se ele é jovem ou velho, né? Porque o jovem, obviamente, tem a vantagem porque ele não tem ainda acúmulo de vícios, né? Então isso é uma grande vantagem para ele. Porque o que acontece? Ele pega aquilo, como ele tá ainda com, vamos dizer assim, com o processador dele, ainda com, vamos dizer, com informações
com poucas informações do negócio, obviamente ele vai absorver de uma forma mais rápida e talvez até melhor. Aquele antigo, é natural, ele vai sempre fazer comparações, dizer, mas se ele for de fato um profissional, um bom profissional, se ele for um profissional competente, ele vai começar a fazer as comparações e vai perceber que, de fato, ele deve contribuir porque aquilo vai ser melhor, né? Agora, obviamente, se ele perceber, não do ponto de vista de resistência, mas do ponto de vista de análise crítica dele, não, do que está se fazendo não é melhor do que se fazia antes. Ele tem todo o direito, de fato, de não entrar no processo. Agora tem que ser muito transparente e dizer, olha, eu não concordo, infelizmente, eu acho que eu não vou contribuir. Não é? Eu acho que aí tem os dois lados da moeda. É a pessoa dizer não vou contribuir e sair. Isso. Ok? Ou ser convidado a sair. Isso. Ou seja, não queremos ter... agora ia falar um palavrão, não convém. Mas é assim, não queremos ter na equipe... A equipe tem que estar coesa, especialmente num processo de mudança. E tem que estar unidos atrás do propósito. E, portanto, se há alguém naquela equipe que não está a esse nível, e pode ser no primeiro nível, segundo nível da empresa, essa pessoa tem que ser trocada. Ou é trocada, ou sai, promove-se de dentro, etc. Mas não podemos andar preocupados em que todos estejam atrás da coisa, quando o objetivo é a empresa e é salvar a empresa, ou é crescer a empresa, ou é entrar num mercado novo, etc. Ou seja, a nossa preocupação, aí temos que ser um pouco, como é que eu ia dizer, rígidos e corajosos para tomar decisões de dizer, olha, José, Maria, não estás de acordo, preferes o sistema antigo... Adeusinho, vem outro José, outra Maria para o lugar e vai fazer o lugar tão bem ou melhor do que aquele que saiu. Portanto, esse é o caso. Não é? E às vezes não temos que nos sentir mal. Eu não sou o único caso em que, ao sair de uma empresa, acabei sentado num lugar melhor e num projeto melhor do que aquele em que eu estava. Eu tive pessoas em que eu convidei a sair da empresa e foi a porta de entrada para eles crescerem a carreira. Eles estavam na empresa e, na realidade, estavam a ser... O projeto da empresa estava tão lento para eles e estavam a criar tantos problemas que ele, ao sair da empresa, ficou liberto e depois cresceu de uma forma fantástica. E ele não percebia isso, tarde, né? E ele não percebia. E, portanto, na realidade, não temos que nos sentir terrivelmente mal a convidar uma pessoa para sair de um projeto, porque às vezes tem um outro projeto ao lado que é melhor para ele. Faz todo sentido. E até essa discussão é boa, eu acho que a gente ter com vocês dois que tem, acho que se juntar se você disser meio que nós século, somos velhos, né? Meio século, mais de meio século. Está demitido de ser co-host. Quase um século aí de experiência entre vocês dois, né? Trabalhando. Não devo estar errado. Não, um século trabalhando, não. Eu tenho 60. Eu tenho 60. Então, se analisar... Trabalhando no total. Qualquer projetinho assim e tal... Somando os dois dá 70 anos de trabalho. O Lucas quer arrasar. Eu tenho 40 e tal. Quase. Lucas dá 30. 30 e tanto. Dá uns 70 e pouco. Tá bom, pronto. 7 décadas aí de experiência entre vocês dois. E vocês perceberem, no caso, que... Eu também perceber que a geração de vocês está chegando no fim do tempo como gestores C-level. Né? E agora o que vai entrar é a geração dos millennials. Então, o pessoal que está fazendo seus 40 anos, na casa dos 30 e poucos. Né? E saber que daqui a uns 15, 20 anos, essa geração que vocês formaram e prepararam para serem os seus sucessores, vão ter esse mesmo problema com a minha geração. Sim. Né? Quando nós chegarmos a ser C-level. Mas, não sei, vocês acham que hoje em dia, pelo fato da digitalização das coisas e da tecnologia, esse processo ele vai ser feito de uma forma diferente e mais eficaz do que quando vocês subiram a esse nível?
David. Se eu puder, você ao falar isso, lembra-me do Flávio Gicovat, que ele dizia, estavam a falar de uma coisa diferente, que era pais e crianças. E dizerem, e tal, o pai não ajuda nos trabalhos de casa da criança. E ele dizia, não, se tem um pai, na época era o Skype que ele usava, né? Morreu há uns anos, e o pai está a fazer o trabalho de casa via Skype, sendo que o pai está no trabalho e está a pôr meia hora. Vou traduzir o que é Skype, que a geração de Lucas talvez... Não, sabe, Lucas? Claro que sabe. Não é tão velho assim. A geração alfa não sabe, mas a geração Z sabe pelo menos. Pronto, vamos pôr num Zoom. Pronto. O Zoom é mais atual. É. Portanto, está a fazer o trabalho de casa com o filho via Zoom. Ainda hoje estava a ver um artigo em que o trabalho estava o pai e o filho lado a lado e estavam a fazer o trabalho de casa com inteligência artificial. Ok? Portanto, no fundo, quem estava a fazer de pai era a inteligência artificial e o pai só estava presente. É o chat GPT, né? Mas pronto, o fato de usarmos a tecnologia para criar a ligação e passar a ligação é fantástico. A maioria das reuniões hoje de grande administração são feitas online. A coisa boa que aconteceu na gestão através da pandemia foi isso, é que a gente aprendeu que na realidade acrescenta muito valor estar online e não precisamos estar juntos, como felizmente estamos aqui, para ter a coisa feita. Nós podíamos perfeitamente eu estar em casa, vocês estarem em Recife, alguém estar em Moçambique, etc. E a gente ia falar à mesma. Sim. E isso acontece à mesma e não tem menos valor. E, portanto, o facto da comunicação estar a esse nível e as ajudas que existem, especialmente ao nível do C-level, etc., não vão ser diferentes. A maioria dos clientes que tenho a nível de coaching é online. Portanto, eu neste momento não tenho nenhum cliente presencial. Puxando essa questão do online, isso daí remete exatamente à tecnologia e contribuindo com a tua pergunta. Por essa, vamos dizer assim, facilidade hoje da informação, o jovem, ele não vem mais com aquele gap, no caso, que existia antes. Porque antes o que tinha? Você tinha um profissional que normalmente estava num nível superior, que tinha muito, muito mais informação do que o jovem. Né? Ele era muito mais dependente daquele profissional. Agora, você quase, vamos dizer assim, democratizou a informação. Então, aquele jovem, ele tem tanta informação, talvez, como o CEO. Ele não tem a experiência, tá certo? Mas ele tem a informação. Então, isso é muito interessante, porque os dois, se também, obviamente, eu estou falando sempre que os dois lados estão evoluindo. Eu nunca estou dizendo que o CEO, porque é mais experiente ou mais velho, ele parou no tempo, ele morre. Se ele parar, ninguém pode parar no tempo, tá? Mas considerando que os dois estão, vamos dizer assim, evoluindo em termos de aprendizagem, em termos de cultura, os dois estão tendo as mesmas informações. Isso ajuda muito. Não, tá? ajuda. Porque as informações são democráticas hoje. Não, e o que acontece é que você tem hoje também empresas que usam reverse coaching. Então, o que é o reverse coaching? É, no fundo, o jovem está a ser coach do mais velho. Ok? E, portanto, o que acontece faz com isso que o Eduardo está a dizer, ou seja, não deixa a pessoa morrer, não deixa parar e dizer assim, olha, não, isto faz-se de outra forma. Eu nunca mais me esqueço que eu tinha uma assistente pessoal, digamos, em algumas empresas que eu trabalhei. E então eu estava, por exemplo, na Johnson & Johnson, trabalhei na Johnson & Johnson em Portugal, e na área financeira, que foi onde eu comecei na Johnson & Johnson, eu era diretor deles, eu tinha na época já não se falava em secretária, era uma personal assistant. Uma personal assistant, etc., que fazia um ótimo trabalho, tirava muita coisa da mão e ela trabalhava efetivamente muito bem e permitia-me a mim ter um trabalho mais político até e mais estratégico do que eu teria de outra forma. Havia coisas que ela fazia até por mim em que as pessoas não sabiam, achavam que era eu que estava a fazer.
Passei para uma área comercial. Fui para diretor de vendas e marketing. Cheguei lá e o meu antecessor tinha uma personal assistant. Eu cheguei lá, comecei a mandar coisas para ela e ela disse, olha, vem cá, follow-up não precisas fazer em papel. Tens aqui o Gmail que já tem um follow-up automático, estás a ver? Portanto, não precisas de mim para isto. Não sei o quê, já não precisas de mim para isto. Ela despediu-se da personal assistant e virou uma assistente de marketing que a gente precisava dentro do departamento. E eu disse, caramba, então isto mudou. Não é? A partir daí, nunca mais tive personal assistant. Fui para a Vitacres para trabalhar lá e o meu antecessor tinha uma personal assistant. Virou diretora de recursos humanos, virou diretora de recursos humanos da sede em que ela liderava mais de 700 pessoas e hoje ela tem uma consultoria super interessante que é uma área mais de terapia, propriamente do que de coaching, mas usando animais. Portanto, cavalos e cães, eles usam os cavalos e cães e a pessoa vai lá e tem que instruir os cavalos, etc. E imagina a situação de você ter que mandar um cavalo de um lado para o outro sem falar com ele e sem puxá-lo. Agora, como é que você vai fazer? Tem que ser criativo. E, portanto, né? cada uma daquelas sessões com elas, eles dizem que equivale a 7 sessões de terapia com um psicólogo numa sala. Uau. Muito interessante. Como é que eles calculam isso? Não sei. Eles lá me explicaram, mas já não me lembro. Agora, é muito interessante que ela evoluiu de uma forma fantástica e permitiu à empresa ter uma diretora de recursos humanos. Ela agradece, hoje em dia, eu ter dado-lhe o pontapé de saída, mas a verdade, eu dei o pontapé de saída porque eu não sabia o que fazer com a senhora. Okay? E ela era extremamente competente, isso era óbvio. E eu disse, bom, temos este recurso, temos este ativo na empresa, se eu não vou usar, onde é que eu vou melhor colocá-lo? E, portanto, isso é uma situação fantástica que você falou, que é a gente conseguir acertar a pessoa certa num lugar certo. Ok? E, portanto, isso é daquelas coisas que qualquer liderança ou qualquer gestão, eu não gosto muito quando separam liderança de gestão, porque eu acho que estão tão interligados que são a mesma coisa. Concordo. Ok? Se uma pessoa vai liderar e não gere, está tramado. Não vai andar com a bandeirinha na rua, mas não consegue nada. Só um ponto que o David agora falou de gestão e liderança e pessoas. Eu me lembro de um caso que eu até escutei num podcast, que era o da CIMED. E o Adib, né, o João Adib, ele falou que eles passaram um período de 9 meses a 1 ano e meio e com o head de RH se demitindo no final do mês. Então, por um ano, eles tiveram 10 chefes de RH diferentes. E ele disse, poxa, mas como assim? Porque ele disse que ele e a irmã, que são os co-owners, focavam só na parte de marketing, de vendas, operações e se esqueceram completamente de RH e deixaram isso tudo para uma pessoa externa. E disse que depois eles passaram 6 meses, transferiram todas as outras responsabilidades de vendas, marketing, promoção, tudo para os chefes dos departamentos e disseram, ok, vamos ficar 6 meses como RH. E hoje em dia eles dizem que o dia deles começa e termina com gestão de pessoas. Claro. Porque foi algo que eles disseram, vamos delegar para outra pessoa e vamos focar no que dá dinheiro. O que a princípio pensaram que era o mais simples. Exato. Né? E depois eles, conhecendo a área de gestão de pessoas, eles disseram, poxa, mas aqui é tão importante que é isso que dá dinheiro pra gente. Não é se o nosso produto é bom ou não. Claro. É se os nossos vendedores, se os nossos representantes têm a capacidade e têm a motivação de ir nas farmácias e de ir nos distribuidores. E eu acho que isso ressona completamente com o que você falou, David. Você, por exemplo, esse lembra-me já estamos a sair aqui completamente fora do... Não, mas é como eu disse, estamos conversando. Conversa de bar. Exatamente. Mas o diretor, o nosso diretor que pode dizer, tá bem ou como é que tá o negócio, diretor? Top. Melhor do que isso, só 2 isso. Então vamos ao segundo disso. Não, mas por exemplo, no imobiliário, né? Especialmente eles têm o franchising e tudo mais, as empresas de imobiliário às vezes têm que entender que o trabalho deles não é imóveis.
São O os trabalho consultores. deles é convencer consultores a virem e põem a fórmula de sucesso, não é? Como se fosse uma igreja, digamos, Pregando. pregando. Poxa, eu vou até Passando anotar a isso. palavra. E a partir daí, no fundo, essas pessoas é que vão fazer o trabalho e vão trazer um negócio. Mas o trabalho deles é, na realidade, trazer essas pessoas, formar essas pessoas e pô-las no mercado e depois geri-las e motivá-las. Ok? Esse é o trabalho deles. O trabalho deles não é imóveis. E, no fundo, eles poderiam vender qualquer coisa. Podiam estar a vender facas, podiam estar a vender, sei lá, papagaios, ou o que fosse. Porque, na realidade, o trabalho deles é esse. E até eles perceberem que é isso, eu trabalhei com um senhor aqui, aliás, 2 ou 3 que foram para a maior rede imobiliária em Portugal. Aquilo durou 3 ou 4 anos e foi um flop. O outro está a comprar a 13ª ou 14ª loja neste momento. Ok? Porquê? Porque a atitude foi completamente diferente. Era da área de vendas, já estava habituadíssimo a falar com os vendedores, a convencer os vendedores, a motivar os vendedores. Ele ligava para os vendedores dele às 7 da manhã, faturate, 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 e depois acompanhava o dia inteiro e tal, estava em cima deles. Portanto, esse era o mote dele. O outro era um sujeito de gabinete financeiro, fazia os cálculos todos fantásticos, mas tinha alguma dificuldade em lidar com as pessoas. O que comprou a 10ª loja Era o o vendedor, vendedor. Claro. E neste momento ele nem está cá. Não é? Ele, normalmente a gente vai ver nas redes sociais dele, está na Ásia, está a tirar fotos no Brasil, passa os fins de ano é sempre no Nordeste do Brasil, sempre. Nunca está cá. Não é? E, portanto, na realidade, ele neste momento criou estrutura, tem as pessoas nos lugares certos, de vez em quando muda, claro, mas está autónomo. O outro, não sei o que é que se passa com ele, já não consigo acompanhar, mas não está na empresa de imobiliário, aquilo para ele foi um flop, perdeu dinheiro, etc. E foi um desastre. Ou seja, de novo estamos na situação da pessoa certa no lugar certo, ok? Mas se a pessoa não entender o que é a base do negócio, é muito complicado. Eu quando fui para a área de segurança, foi a minha última experiência antes de virar um coach profissional mesmo, levou-me 6 meses para eu conseguir entender o que é que fazia a empresa funcionar. Onde é que estavam os triggers, onde é que estavam os dados. E os dados estavam todos à mão. Só que o que acontece é que eu não conseguia entender, aquilo não me entrava na cabeça. Onde a gente estava era muito mais fácil. Aquilo foi, primeiro mês ou segundo mês, a gente topou logo o que é que era, acertou a percentagem e pronto, e foi faturar ou não faturar, e depois tinha problemas operacionais ou qualquer coisa, mas o negócio em si, o core do negócio foi fácil de apanhar. Este de segurança não foi fácil, para mim não foi fácil. E portanto, foi ali. Agora, quando apanhei, fantástico, aquilo deixou de ter um prejuízo de milhões de libras para ter um lucro do mesmo número de milhões de libras em 3 anos. E acabei por ficar lá 6 anos na empresa. Portanto, na realidade, a gente tem que entender o que é o core do negócio, o que é essencial, do que é acessório. Porque às vezes a gente está preocupado com o acessório. E a gente tem que se lembrar que qualquer pessoa, que se você sentar uma pessoa numa mesa, mesmo sem computador, sem nada, e sentá-la lá, ela vai inventar o seu posto de trabalho. Porque ela não quer ser mandada embora e ela vai inventar o seu posto de trabalho, vai estar a trabalhar e daqui a pouco vamos achar que é a pessoa mais importante da empresa. Okay? Mas às vezes não é necessário. Não é? E é muito comum nos consultores a gente estar a analisar processos e a melhorá-los, a beneficiar, a reduzir custos, quando aquele processo nem precisava estar ali. Você tá aprimorando algo desnecessário. Ô, David, agora falando sobre essa tua nova fase, né, que é a fase que você se especializou como coach, eu acho que existe uma dúvida natural de todos. Até pouco tempo eu tinha essa dúvida também, né?
porque existe a figura do coach. O coach, eu acho que passou uma fase que todo mundo era coach. Isso daí eu acho que embaralhou um pouco no caso e talvez tenha estragado a importância da função do coach, né? Porque as pessoas começaram a mal usar a função, tá certo? Uma coisa ficou, usando a palavra, eu acho que talvez mais correta, ficou muito prostituído o negócio, tá certo? Então, é tudo e não é nada. Isso. Então, eu acho que isso foi um problema. Existe aquele outro lado que muita gente confunde, que é o mentor, né? O coach e mentor é a mesma coisa. Minha leitura, né? O mentor e o coach, eles talvez tenham o mesmo fim, que é fazer com que o profissional ele evolua e melhore. Teoricamente, o coach ele não tem a obrigação de conhecer o negócio, porque ele não vai ser, vamos dizer assim, o desenvolvedor de nova... não vai ser a pessoa que vai melhorar, no caso, as ideias e o processo de uma empresa ou desenvolvimento de uma empresa, seja o que for, porque ele traz sempre a experiência com ele, o mentor. O coach não, ele tem técnicas para fazer com que o profissional, independente dele, o coach ter experiência naquele ramo, naquele segmento, naquela área, ele vai sempre ajudar o profissional para que ele seja melhor, para que ele tenha mais força e tenha mais segurança, no caso, como pessoa, que naturalmente, como profissional, isso também vai vir à tona. Eu não sei se tecnicamente você concorda ou não. Um mentor, perfeito. Não tenho nada... É isso mesmo. Em termos do coaching, é um bocado complicado. Eu, por exemplo, fiz uma certificação em coaching, aliás, 2, no final do ano passado, em que a pessoa que estava a fazer a certificação, um coach já reconhecido no mercado, etc., etc., dizia, eu faço coaching de tudo e mais alguma coisa, o que importa é trabalhar a pessoa. E depois, não interessa se é negócio ou não é negócio. Eu discordo. Eu acho que o essencial é nós conseguirmos ajudar a pessoa no problema que ela efetivamente tem. Por exemplo, eu, do jeito que eu sou elegante, deste jeito, cintura de ovo, não vou estar a dizer a uma pessoa para andar a correr 30 km, beber só água e ficar com fome 16 horas por dia num jejum intermitente. Eu próprio não faço isso. E, portanto, não tenho moral para fazer isso. Não tem verdade, né? Não tenho verdade atrás, quer dizer, é complicado. Agora, se eu puder ajustar na parte da gestão, na parte da carreira, etc., é nisso que eu me foco. Portanto, a minha área, mesmo dentro do coaching, é business coaching e executive coaching. Eu não me meto em ajudar, sei lá, um jogador de um clube de futebol que quer melhorar, etc., e vai procurar um coach, como tinha o Éder, eu não vou me meter nisso. A não ser que o Éder queira desenvolver a sua empresa e queira ser um empresário naquela empresa. Aí eu posso ajudar. Ou seja, a área que eu vou trabalhar é uma área restrita, mas aí eu cruzo a linha com o mentoring. Ou seja, o coaching, em teoria, devia de ser só por perguntas e só a pessoa chegar lá sozinha. Agora, é como o processo que eu estava a dizer, ou seja, se você tem um processo que está a tentar melhorar e ele não precisa estar lá, porquê que eu hei de andar 5 horas a fazer perguntas para chegar a uma coisa que eu digo, está em frente da tua cara, caraças. Fala com o teu chefe, senta com ele e diz-lhe o que é que queres. E, portanto, eu aí vou ultrapassar isso e vou dizer, olha, eu tive um caso assim, 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 ou tem aqui um livrinho, ou tem aqui um artigo, que é exatamente isso que você está a passar agora. Ou seja, vá lá diretamente e resolva esse assunto. Exatamente isso. Né? O mentor é aquele que ele ensina com experiência e com a orientação. A experiência, nunca dizer faça assim, porque existem realidades. Claro. Na realidade, você precisa fazer a pessoa saber andar sozinha. Claro. Né? Então, você pode dizer, olha, pela minha experiência, por isso que eu já passei, por isso que eu já vi, quando aconteceu esse problema, se resolveu assim. O que você acha diante disso? Né? Claro. Talvez o coaching ele seja
como você falou, eu concordo com você. Quer dizer, se você for um coaching que realmente você quiser ser mais efetivo, eu concordo 100% com essa sua linha. Quer dizer, quer você ter uma competência talvez maior, que é a parte humana, a parte pessoal, né? Que isso o mentor não tem essa expertise, né? Não pode ajudar nisso. Então, acho que o coaching ele pode somar as duas coisas, né? Agora, como você disse, sempre vai ultrapassar a linha vermelha teórica, né? Não tem jeito, né? Eu acho que é aí que está. Quer dizer, não há... Mas é como você diz, quer dizer, o coaching tornou-se tão largo neste momento e aí dá aso a quê? A questionarem, a gozarem com a profissão, etc, etc, porque não está definido. Okay? E tem coaches fantásticos. Naquela empresa imobiliária que eu estava a dizer, eu outro dia estava a falar com um alto profissional de uma das agências e ele 2 vezes por ano vai passar uma semana aos Estados Unidos com um coach americano específico na área de imobiliário. Portanto, ele vai lá e passa uma semana com o sujeito. E, portanto, paga caro, né? Está a pagar a viagem, está a pagar a estadia nos Estados Unidos. E o coach lá não é barato. Não é? E, portanto, ele está a um nível tal profissional que lhe permite fazer isso. E, portanto, a minha conversa com ele até foi engraçada porque parecia que ele é que estava a fazer coaching de mim. Portanto, a coisa inverteu-se um bocado. E aprendi, claro que aprendi também. Mas a questão aqui é justamente definir isso porque não está claro. Agora, achar que a gente vai ter uma certificação de coach que vai dizer exatamente o que é que um coach deve ser, também não acredito. Ou seja, isto não é um médico, não é um engenheiro, não é um arquiteto que tem, digamos, a fronteira da sua profissão mais ou menos definida. Não é? E portanto, essa coisa não existe. Quer dizer, nós quando estamos a tratar de uma casa do zero, sabemos o que é que o arquiteto faz, sabemos o que é que o engenheiro em princípio faz, sabemos o que é que o empreiteiro vai fazer, cada um tem o seu bonezinho e sabem passar as coisas de um para o outro, se forem experientes e se forem profissionais. Okay? Mas há, digamos, pontos de atrito, como é óbvio. No coaching, isso é mais complicado de definir. Lá está, estamos a falar com pessoas. Não é? Agora, se me aparece alguém que claramente tem um problema que eu não sou capaz de lidar, por exemplo, um problema que pode ser mais do nível que precisa de terapia, eu saio fora e mando para terapia. Okay? Não me vou meter nisso. Agora, você consegue... para talvez as pessoas entenderem melhor, quando você precisa de um coach? Eu acho que o coach pode facilitar a vida à pessoa. Primeiro, não deixar que a pessoa caia nos mesmos erros em que já caímos. Quando está extremamente tensa num determinado período, e aqui eu tenho às vezes potenciais clientes que dizem eu não tenho tempo para o coaching. Com uma sessão de coaching por semana, eu arrumo-lhe tempo para ele não só fazer o coaching, como ir ao ginásio, tratar dos filhos, etc, etc. Porque tem muito disto, e lá está, vem da experiência. Eu lembro-me de fases da minha carreira em que eu trabalhava das 7 da manhã às 10, 11 da noite e estava na frente, digamos, da televisão a trabalhar em casa. Okay? E era todos os dias, era sábado, era domingo, era etc. De um dia para o outro, estalou os dedos e eu passei a produzir mais e trabalhar dentro do horário da empresa. Tem a ver com processos, tem a ver com atitude, tem a ver com uma série de coisas. Olha lá, é complexo de novo porque são pessoas, mas tem a ver com uma série de detalhes que nós passamos essa experiência para a pessoa. E a pessoa tem que... A primeira coisa é que a pessoa tem que ser humilde o suficiente e dizer preciso de ajuda. E às vezes não adianta estar a amarrar com a cabeça na parede, porque se a gente não tem um arcabouço de experiência, de conhecimentos técnicos, nós vamos ter problemas porque estamos tão preocupados com o negócio em si, estamos tão focados no negócio, um bocado com aquilo que estava a dizer ainda há bocado,
estava focado em vendas e estavam a ficar focados em marketing e não olhavam para os recursos humanos. E na realidade não conseguiam sair dali. E de certeza que as pessoas dessa empresa não estavam felizes. Senão a pessoa de recursos humanos não estava a mudar sempre. Não é? E, portanto, a gente tem que entender que, primeiro, todos temos limites. Não é? E, portanto, não estamos aqui para nos matar. Não é? E muito menos para nos matar por uma empresa que amanhã troca-nos por outro ou por outra e está feito. E, portanto, na realidade, a gente tem que reconhecer que temos limites e, dentro desses limites, gerir melhor pedindo ajuda. Se é um mentor, se é um coach, se é um terapeuta, vai depender muito de qual é que é o problema que eu estou a enfrentar. Muitas vezes, a pessoa chega a um ponto em que diz assim, divorcia-me ou mudo de empresa. Quando a gente pergunta isso, já estás lixado, porque já foi. O casamento já foi, ou na empresa já atingiste o teu limite e tens mesmo que sair. E muitas vezes acontece os dois, divorcia-se e muda de empresa. Ok? Então, a gente tem que reconhecer que está a chegar a um determinado ponto em que uma ajuda vai conseguir nos levar ao próximo nível. Então, estava a falar do C-level, não é? E, portanto, a pessoa às vezes está ali naquele nível de direção e nunca chega à administração. Precisa de ajuda. Especialmente quando a pessoa está a mudar de função. Aquela história do complexo de Peter, não é? Se a gente chega ao nosso nível de incompetência, temos que reconhecer que isso está a acontecer e, às vezes, a competência a seguir vem de uma ajuda externa. Faz Agora, todo sentido. qual a ajuda vai depender muito da característica da pessoa, da característica da empresa, do ambiente em que ela está, etc., para podermos orientar no melhor sentido. Isso que você falou, acho que faz todo sentido, porque para você ser ajudado, você primeiro precisa se ajudar, né? Claro. Então, e também é muito interessante no mundo corporativo que as empresas tenham essa cultura de abertura, porque ela pode estimular exatamente esse processo de coaching, né? Porque isso é benéfico para a empresa, né? Não só do coaching como a mentoria. A mentoria executiva acontece isso, porque já que não é uma coisa, vamos dizer assim, mais especializada, é mais dentro de experiências, acontece muito a história do 360, né? Na mentoria, né? Que é aquele exemplo que você falou, um jovem, no caso, sendo talvez mentor do mais velho, vice-versa, né? Claro. Isso daí é muito positivo, que muda os hábitos, as culturas, e você termina sempre absorvendo algo positivo. Ainda nessa linha que a gente está falando de comportamento humano, né? Quer dizer, que tem a ver... Hoje a gente tem a diversidade que, graças a Deus, ela está sendo vista de uma forma com uma certa importância, né? Porque percebe-se que você, assim como na sua vida, no mundo corporativo, você tem que fazer com que as pessoas sintam-se felizes onde estão, no que fazem, né? E a empresa, para que seja uma empresa feliz, ela precisa se preocupar exatamente com isso, para que respeite todos os níveis de diversidade, né? Que estão em todos os sentidos, né? No caso. E quando a gente fala em diversidade, isso daí talvez, voltando de novo à história que a gente falou de países, né? Com culturas distintas, a diversidade se torna mais complicada ainda quando você traz essa diferença cultural de um país para outro, né? Então, você cria uma salada de fruta complicada, né? E como você gerir isso, como você administrar essa palavra que está na ordem agora, né? Que é do mundo executivo, que é gestão da diversidade dentro dos negócios. Como você vê isso? Isso é aquilo que a gente falou de mudança. Também se aplica aqui um pouco. Eu trabalhei numa empresa aqui em Portugal, em que, depois de eu ter saído, um diretor financeiro que ficou lá, ele virou-se para mim e disse assim: você reparou que abaixo de si, os 2 níveis abaixo de você, tinha 17 nacionalidades diferentes? Eu disse: porra, 17?
Mas é verdade, eu mesmo na direção ali tinha um espanhol, tinha 2 portugueses, tinha 2 holandeses, tinha um inglês na reunião de direção. E acontecia coisas engraçadíssimas. O espanhol era muito expansivo. Então levantava-se, gritava, fazia não sei o quê, mas aquilo para ele não era nada. Depois ele saía, tomava um cafezinho com todo mundo e estava tudo bem. Ninguém deveria se sentir insultado. O português passava-se com aquilo, acabava a reunião, entrava na minha sala e praticamente queria que eu despedisse o espanhol. Pá, era uma coisa, e para gerir isso foi complicado, não foi fácil. Entre os holandeses, eles eram muito diferentes entre eles. Na realidade não eram 2, eram 3 holandeses. Só que um era casado com uma inglesa e tinha vivido grande parte da vida profissional dele na Inglaterra. Portanto, ele vinha com uma mentalidade diferente. O outro era casado com uma alentejana, e ainda é, e, portanto, ele tinha um quê de português ali metido no meio do holandês dele, digamos, ou no neerlandês, que eles falam agora, né, dele. E o outro vinha mesmo da Holanda, casado com uma holandesa e mais não sei o quê. Mesmo entre eles, eu tinha diferenças, mas é assim, isso é como uma sopa, né? Como a sopa da pedra aqui de Portugal. Quer dizer, o que dá o gosto, o que dá o tempero, etc., é essa diversidade. E, portanto, a gente conseguir trazer essa experiência para o dia-a-dia e depois ganhar com ela, lá está a história do propósito de novo. Se a gente tiver um propósito claro à frente, aí tudo vem atrás, tudo alinha-se. E é fácil. Okay? Se a gente não tiver esse propósito muito claro e as pessoas não comprarem aquela ideia de sucesso da empresa, aí estamos tramados. Porque aí é cada um para um lado diferente. Okay? Mas a mesma coisa acontece se tivermos um engenheiro numa área, temos um tipo de vendas noutra que não fez formação, mas muito, muito bom em vendas, temos um tipo de marketing de carteirinha, a pessoa de recursos humanos veio de toda essa área e tens uma direção. Dessa forma, cada um puxa para o seu lado e, portanto, temos aqueles silos, né, departamentais, e as pessoas, em vez de olharem para o cliente externo e de olharem para o seu produto ou para o seu serviço, estão preocupados em lixar o tipo do outro departamento. Portanto, a cultura torna isso ainda mais... Como é que eu ia pôr isto bem? Complexo, mas mais rico. E, portanto, essa riqueza é fantástica, não é? Portanto, e a gente sabe, os dois, não é? Moçambique e Angola são completamente diferentes. Tem nada a ver. Não, é África, falam português, mas são totalmente diferentes. E, portanto, nesse sentido... Lá está, se tem um objetivo, se tem uma mensagem, aquela mensagem está clara, aí entra tudo em linha e tal, e todas as coisas acabam por dar resultado positivo. Se a mensagem não está clara, então dá uma trabalheira do caraças, porque temos que andar como aqueles cães que andam atrás das ovelhas, né? Corre para aqui, mete-os para o meio, agora corre para ali, mete-os para o meio, agora mete-os para ali, para ir para o... Dá uma trabalheira do caraças e temos que estar a falar com todo mundo a todos os níveis da empresa. Tudo isso que o David falou é muito interessante, só que tem um ponto que eu vou explicar para o pessoal de casa, que foi a questão da sopa da pedra. Que eu acho que é para entender assim, a história completa, é entender o primeiro que é a sopa da pedra, né? Pessoal do Brasil, principalmente, a sopa da pedra é uma história, é um folclore quase português, de um monge que chegou na casa de um senhor muito rico e disse, vamos fazer uma sopa, vamos dois cozinhar um prato, só que para você não sentir que eu não tô trazendo nada, eu vou fazer uma receita especial, a sopa de pedra. Eu disse assim, poxa, mas como assim? E as duas únicas coisas que o monge tinha era um tacho e uma pedra. Hoje em dia se faz com as pedrinhas menores, mas uma pedra. E ele disse, ok, aqui tá o tacho. Aí o senhor, assim, mágico, disse, ok, o que você precisa? Vou lhe ajudar. Ele disse, vou precisar de água. Ele trouxe água. Vou precisar de couve, vou precisar... E foi dizendo batata, cenoura. Todos os ingredientes de uma sopa normal e depois, no final, o senhor rico disse, poxa, mas eu dei tudo isso e você não contribuiu com nada. Ele disse, não, calma, aqui o ingrediente especial, essa pedra. Aí ele fez a sopa
entrou na casa do senhor e comeu quase a sopa toda, não deixou quase nada, só deixou um pouco da sopa, a pedra, e o senhor disse, eu vou comeu o restinho que tinha. Quando o senhor rico terminou de comer a sopa, ele disse, ok, agora eu vou lavar meu tacho, vou lavar minha pedra e... Vou embora. Meteu o pé e pronto. Essa é a história da sopa da pedra, né? E são todos os ingredientes, juntos, mais aquele je ne sais quoi, assim, que é a tal pedra, né? Mas leva mesmo pedra na sopa? Leva. Não, mas só pra Começa você assim, fazer, dar charme pro negócio. Agora Aí tem que você ter bota cuidado ali. que se a pedra for muito pequena, depois você não se servir É. e quebrar o dente, né? Eu pensando aqui, bicho. Então bota um tijolo assim que... Não tem erro. Seja visível. Bota um tijolo naquele laranja. Tijolo derrete até. Voltando a esse assunto da diversidade, eu acho que tem um tema que a gente pode puxar depois também, ouvindo o outro lado do Lucas. Hoje, um dos temas que se fala muito no mundo executivo é a história do etarismo, né? Quer dizer, e a gente percebe muito, que é uma coisa que toca a nós dois, né? Que no mundo executivo, aquele que não sabe se reinventar, né? Depois de uma determinada época, ele vai sofrer muito, né? Porque ele perde o espaço, porque é fato, né? Claro. É fato. O mercado hoje ainda é muito resistente. Ele começou a abrir os olhos para a questão da mulher, já abriu os olhos para a questão de sexualidade, tudo isso está tranquilo, quer dizer, isso, corretíssimo, né? Agora, essa parte do etarismo, eu acho que, de fato, existe um preconceito que precisa ser quebrado, né? Aquela história de passou... E cada vez isso vai encurtando, né? Pelo aquilo que a gente já falou antes, que é a história da tecnologia. Vem a inteligência artificial, com certeza vai contribuir para isso. Cada vez mais a idade, vamos dizer assim, de ponto de corte vai baixando, né? Então, essa história do etarismo é sério porque a gente vê grandes profissionais que poderiam contribuir muito para o mercado e não entram porque são considerados velhos, né? Do mesmo lado, aí eu quero ouvir um pouco do Lucas, que ele está passando por isso agora, vem a história do jovem que quer entrar no mercado de trabalho e sofre problema porque não tem a experiência, né? Então, é um conflito assim bem interessante. Você tem os dois, a parte de cima, o topo e a base, no caso, sendo prejudicados com essa história de etarismo, que eu acho que é algo que precisa ser muito bem pensado e que eu não vejo grandes movimentos ainda olhando para esse que eu chamo hoje que é um problema, né? Já vi outros problemas de diversidade sendo bem tratados, como deveriam, mas essa parte do etarismo eu percebo que ainda não está sendo tratado como deve, né? Isto também muda de país para país. Lá está a história da diversidade, não é? A minha esposa, apesar de nascida em Portugal e tudo mais, também começou a trabalhar como eu com 17, 18 anos. Mas em Portugal não é típico isso. Portanto, em Portugal o típico é a pessoa fazer a sua carreira académica, chegar aos 20 e tal anos e aí entrar no mercado de trabalho. Ok? Portanto, e a grande crítica que existe aí é de não ter a tal da experiência. Mas depende, muitas vezes, de faculdade também para faculdade. Okay? Tem faculdades que já estão a incorporar estágios durante o curso, de tal forma a dar isso. Na Inglaterra isso é típico. Eu lembro-me que os meus primos na Escócia, todas as férias eles iam trabalhar. Iam trabalhar para o posto de gasolina, para a gasolina. Eles iam trabalhar para o campo. Eles iam fazer qualquer coisa desse tipo. Razões óbvias. Uma, não tinham dinheiro. Os pais não tinham dinheiro e eles tinham que ir buscar dinheiro para alguma coisa. Mas também para começarem a ter uma experiência de trabalho. Lá está aquele problema que eu digo da minha filha, que está a encontrar problemas, mas é problemas de relações de poder, relações de preferências. Se estás a trabalhar para fulana de tal ou para fulano de tal, então já não gosto de ti, não te vou ajudar. E coisas desse tipo que criam uma dificuldade no começo da vida profissional dos jovens. Okay? Portanto, essas situações são situações que
acabam-se como? Lá está a história da cultura que a gente falava. Se a cultura permitir que a gente tenha essa experiência antes, quando chegarmos, digamos, eu comecei a trabalhar com 17. Portanto, com a idade que as pessoas aqui entram no mercado de trabalho com 23, digamos assim, eu já teria 6 anos de experiência. Ok? E, portanto, 6 anos de experiência, cá a pessoa já é quase diretor. Portanto, já está a tocar no C-level. Na realidade, essa experiência é as pessoas pararem, ter medo e começar a criar oportunidades. Agora, eu sei que nós tínhamos mais ou menos pensado em falar dos países, mas e aqui entra a economia dos países, porque se a economia for pujante e puxar mão de obra, essa mão de obra vai entrar. Sim. Ok? Vai entrar porquê? Porque a gente precisa dela. Ok? Vai ter lugares para ela, vai ter lugares interessantes. A questão em Portugal hoje em dia é vai todo mundo para fora do país, forma-se e depois vai trabalhar fora do país. Não precisaria ir para fora do país se o país e a economia do país precisasse dessa mão de obra. Eu concordo. Não é? Eu concordo e eu acho que até eu poderia dar a experiência Brasil e Portugal, né? E eu acho que é um paralelo muito interessante, que 99% dos meus amigos no Brasil estagiaram enquanto faziam faculdade, né? Trabalhavam durante o dia e depois à noite tinham aulas, ou ao contrário, durante a manhã tinham aulas, depois durante a tarde faziam um estágio part-time, 4 horinhas, né? E aqui, assim que eu cheguei, foi a primeira coisa que eu quis fazer. Eu disse assim, poxa, vou estagiar numa empresa e vou ter as minhas aulas, né, em paralelo. E no primeiro semestre da faculdade, meu schedule permitia isso. E quando eu vou numa empresa trazer essa ideia, a pessoa chega com... e a faculdade vai aceitar isso? Eu disse, poxa, a faculdade não tem que aceitar nada. Eu vou estar trabalhando para vocês, depois eu organizo os meus horários só para ter aula de manhã ou só para ter aula à tarde. E eu vou e eu levo essa proposta para o comitê, no caso acadêmico, né? E digo, olha, eu tenho uma oportunidade de trabalhar, de ter um estágio. Seria possível? Eles dizem assim, mas como assim? Você quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Eu disse, sim, qual o problema? Eles disseram, não, mas isso aqui não é normal e você vai estar trabalhando em que área? Mas isso não é muito puxado? E suas notas, como é que você vai fazer? Eu fiquei, tá bom então, muito obrigado. Eu já vi que não vai ser uma hipótese, né? Vocês estão criando mais barreiras do que me dando oportunidades. E até quando eu ia aplicar para os estágios, eu percebia que eles estavam pedindo 2 anos de experiência e eu... Como assim, 2 anos de experiência? Quando eu queria ter experiência, ninguém me deixou. E como assim você quer 2 anos de experiência? Ele para entrar como estagiário na nossa empresa, pelo menos licenciatura, ok, mestrado opcional e 2 anos de experiência. Eu disse... Então, eu tenho 20 anos, eu quero estagiar durante o verão. Não tem possibilidade. Não, então a gente está procurando uma pessoa. Eu disse, bom, ok, então... Não, é desafiante lá está a mudança de cultura. E aqui o que o Eduardo estava a dizer ainda há bocado tem toda a razão, que é, já não sei se a gente estava a falar em off ou não, mas a questão da cultura de todo o mundo de fora de Portugal, que está a entrar em Portugal, estão a trazer a obrigatoriedade de mudarmos uma série de coisas, e no bom sentido. Ou seja, na realidade, digamos, este parâmetro está a mudar. E a razão para ele... Agora, lá está, a economia tem que crescer. E ela tem que... Eu acho fantástico, tem aquele, acho que chama SEDES, que é um think tank, ou uma coisa desse tipo, que lançou um livro há pouco tempo, em que até o Nadim Habib escreveu e vários, o Álvaro Beleza também que liderou esse projeto, e eles falam em duplicar o PIB português em 10 anos. Portanto, na época era 2020, seria até 2030. É interessante a gente ler o livro,
porque as ideias estão todas lá. Eu acho fantásticas. Qualquer governo que assumisse devia de ir lá e usar a cartilha. Você tem o nome do livro de cabeça dele? Não, mas eu posso lhe depois mandar uma foto com ele. Mas o que eu acho fantástico é assim, a coisa que tem que mudar a cabeça é a cultura. É o princípio, é a atitude, porque é assim, quando se entra nesta coisa, apesar da democracia ser fantástica, mas quando se entra nesta troca de favores, nesta situação de tentar conjugar os vários dos partidos e das associações e dos sindicatos e etc., dos mídia, etc., até todo mundo está em consenso, já perdemos a oportunidade. Já fica uma onda pequenininha quando queremos uma onda grande. Quer dizer, se vamos duplicar o PIB, é o PIB inteiro do país vezes 2. Lógico. Agora, se a gente tivesse um PIB do país vezes 2, toda esta mão de obra seria absorvida, né? Seria absorvido. Portanto, os mais velhos seriam absorvidos porque tinham que continuar a trabalhar até mais tarde, os mais novos seriam absorvidos para ganhar experiência porque seria necessária para a economia crescer e, portanto, na realidade, para nós falta um pouco essa experiência no caso português. Não é? Claro que em outros países é diferente. Eu lembro que quando morei no Brasil... Mas você sabe que no Brasil, por exemplo, talvez seja até mais cruel que Portugal na faixa etária de cima, né? Sim. No Brasil isso é extremamente cruel, tá entendendo? Do Brasil estava a fazer 30 anos, portanto 29 para 30, e já me sentia velho. Okay? Porque o pessoal que tinha 33 anos na época, no Citibank, por exemplo, era um Vice President. E, portanto, quem tivesse 35 anos já tinha que sair para dar lugar aos outros que estavam a subir. Porque não teria chance de subir mais. Já não subia mais, Vice President era o máximo, não é? E, portanto, a pessoa chegava a Vice President e depois ia para CFO de uma empresa fora, etc. Mas pronto, já estava a estabilizar a carreira, já acabou. Não é? Com 35 anos. Não é? Nesse sentido, a África, para nós, foi fantástica, porque permitiu-nos ainda nos mantermos ativos durante mais tempo e passarmos este know-how para baixo. Porque, na realidade, hoje em dia, a África, e aí digamos, voltando um pouco ao coaching, é onde eu gosto de focar mais o coaching em África. Porquê? Porque tem jovens africanos que estão a crescer dentro das empresas, estão a assumir responsabilidades que antes eram despatriados e que precisam de algum apoio, alguma ajuda para não só se sustentarem naquela posição, mas evoluírem na carreira deles. E, portanto, aos poucos, essa massa de know-how, porque eles academicamente estão bem, quer dizer, e essa é a vantagem dos online, etc. Muitos deles têm cursos de Oxford, de Stanford, de Harvard, de Houston, não sei o quê, e depois precisam pôr em prática aquilo e voltar para o país, para um ambiente profissional. E, portanto, eles exigirem esse ambiente profissional precisam de alguma ajuda. E é aí que estamos, digamos, ambos disponíveis para ajudar nesse sentido. E dá para fazer perfeitamente online na maioria dos casos. O que você falou agora, eu acho que a gente precisa fazer um parênteses especial, que é exatamente, e eu acho, sem querer, no caso, ter algum tipo de louro sobre isso, né? Mas é impressionante como os jovens, aquele que nós vimos quando nós lá estávamos, né? Que eram pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, estavam se especializando e que tiveram oportunidade, que hoje eles estão, de fato, ocupando posições importantes. A nossa antiga função na mesma empresa hoje é ocupada por um angolano jovem. Fantástico. Isso é fantástico. Mesmo né? na empresa de segurança, eu também deixei uma pessoa que estava com 30 anos, agora de repente é o CEO de uma empresa com 2.000 funcionários. E está a ir bem, felizmente, está a ir muito bem. E aí acho que também tem importância de que, voltando um pouco à experiência e à idade, a mim custou-me largar a mão. Tipo, tirar a mão do dia a dia, tirar a mão do operacional. A gente entender que a gente pode acrescentar muito mais valor numa função, digamos, política,
a um nível superior e que não é menos válida do que estar no dia-a-dia a tomar decisões. A mim custou-me, não sei consigo, mas comigo custou-me eu encaixar que aquilo também era válido. Ok? E, portanto, eu tinha a tendência a estar sempre envolvido na decisão. Não. Você disse que é azul escuro, mas não é. É azul mais clarinho. O tom não está exatamente certo. O Pantone é diferente. Ok? Por causa disto, disto e disto. Não. Isso Pá, a sua vai veia com o azul de escuro. auditor. Talvez. Não, olha, vai com o azul escuro, pá, se der errado, depois fazes assim. Pronto, olha, e aprendeste. Ok? E, portanto, comecei a largar a mão e a dizer assim, olha, nesta parte, deixa lá, pá, se der borrada ali. E às vezes dava mais certo do que a ideia que eu tinha tido. Isso é questão de estilo e portanto, eu acho isso que isso é caso a caso, mas é interessante isso que você está falando. A gente está falando do modelo de gestão que você termina se envolvendo no operacional, tem por duas razões. Ou porque você percebe que quem está no operacional ainda não tem a competência suficiente, ou porque você, de fato, tem vamos dizer, essa falta de confiança para deixar as pessoas andarem. Claro. Tem os dois lados, né? Então, a visão que eu tenho é exatamente essa. E eu mais ou menos eu penso assim, comparando com o pai de uma criança que está aprendendo a andar, né? O que você faz normalmente? Você começa a segurar na mão, solta e ela vai, né? Aí pode dar uma cair, mas você está próximo. Quando ela cai, você levanta, né? E é mais ou menos assim, no caso, que Claro. eu penso e acho que o gestor tem que atuar. Mas, às vezes, você não consegue fazer isso, porque as pessoas não estão preparadas ainda para dar aqueles primeiros passos, né? E Claro. talvez por alguma razão ou não. Tem uma coisa interessante, eu não sou especialista nisso, sei que você não é, mas como a gente está falando assim de uma forma tão genérica, eu acho que bem interessante sobre a gestão, né? Existe outra particularidade muito importante que depois vai remeter para um outro assunto que eu quero falar contigo, que é sobre a questão das pequenas e médias empresas, questão das empresas familiares, né? A tal da empresa familiar é muito complexo, viu? É uma coisa que parece simples, mas não é, porque a empresa familiar sofre daquela história de quem fez de uma maneira muito competente, né? Por várias razões. E aí, de uma hora para outra, existe, entre aspas, aquela obrigação de entregar para um filho ou para uma filha que seria o sucessor. E, de repente, essa pessoa não está preparada, né? E aí, Ou não quer. ou não quer, mas termina os dois lados criando um conflito desnecessário. Por quê? Porque falta, talvez, aquele espírito profissional de dizer, não, eu vou ser vai parar aqui na minha geração e quem vai tocar a empresa agora vai ser um profissional de fato. Mas é difícil isso, né? Principalmente nas pequenas e médias empresas, né? E o que é essencial é a família conseguir ter, tipo, não é um conselho de administração, mas um conselho da família, de todos os envolvidos, e aí envolve não só filhos, mas é o genro, é a nora, é os filhos deles, é tios, etc. Tem que se definir qual é o papel deles. Okay? Como é que eles entram na empresa ou não entram na empresa? Vão entrar na empresa ou não? E, portanto, essa definição tem que estar muito clara e, se não estiver clara, vai estar sempre em choque com a própria gestão da empresa. É a história da governance, né? O governance é muito importante e mesmo as PMEs têm que entender esse fato. Eu conheço uma rede de... Eles dizem que são coaching, mas para mim não são. Que eles entram na área... Lá está aquela coisa da definição do que é coaching, não é? Porque eles, na realidade, são consultores e eles entram muitas vezes na empresa através da história da herança, digamos, para a próxima geração. E depois não saem. E depois tem o cliente de 14 anos. Ora, isso para mim não é coaching, não é nada. Porque, na realidade, estão ali colados e estão-se a fazer dependentes
para ir continuando sugando do cliente ao longo daquele período. Acho que isso é um pouco aquilo do mercenário que tinha falado ainda há bocado, não é correto. Eticamente, para mim, é questionável. Mas o que acontece é que a família tem que conseguir, como nós, como gestores experientes, deixar largar. E é difícil deixar largar uma coisa que nós criamos de raiz. E, portanto, a passagem para a segunda geração é complicada. Para a terceira, pior é, porque normalmente eles dizem que não sobrevive à terceira. Mas depois temos a Ford, que continua a ser uma empresa de família. Ok? E, portanto, há exemplos claros onde a coisa funcionou. E, portanto, você quer um exemplo maior do que a Tetra Pak? A Tetra Pak é uma Pak. empresa familiar, é um monstro, é gigante. Mas, por exemplo, a Lidl teve problemas, pronto, ficam entre dois irmãos e eles resolveram rapidamente. A Aldi teve problemas mais complicados ainda, aparentemente agora acertaram a mão, mas não é um tema fácil. Estamos a falar de monstros desse tamanho, então a empresa, digamos, pequenina em Portugal é complicado. E, portanto, a pessoa tem que ter a capacidade de dizer, não, agora vou de férias com os amigos para as Caraíbas e pronto, e largo a mão. Aquele sujeito do pai rico, pai pobre, diz que só somos empresários quando estamos longe da empresa 2 anos e não temos que interferir na gestão do dia-a-dia. Ok? E realmente, se a gente pensar nisso, a maioria das pessoas não são empresários, criaram o seu posto de trabalho. Mesmo tendo milhares de funcionários em baixo. Mas aquilo é o posto de trabalho porque eles não largam. Okay? Portanto, ter a capacidade de largar, e lá está, precisa-se muito de conselhos de administração, de conselheiros independentes, que podem ser mentores, coaches, profissionais do mercado, etc., que vão ajudar. E isso é uma coisa que ainda não está estabelecido, nem em Portugal, nem no Brasil, pronto. E, portanto, as coisas, infelizmente, ainda não evoluíram a esse ponto. Mas é essencial que em empresas familiares eles definam qual é o papel da empresa, o que é que cada um na empresa, o que é que os filhos vão fazer ou os filhos não vão fazer, o que é o papel como acionista. Vão continuar a cumprir como acionista ou vão abrir ações para os profissionais? E aí a coisa anda daí. Para mim, esse é o principal. E a partir daí temos o propósito para a empresa e depois tudo aquilo que a gente falou antes funciona. Isso. Porque aí conseguimos alinhar a coisa e andar. Mas enquanto tiver um dono ou uma dona à frente que toma todas as decisões operacionais, ou seja, está ao nível da gestão ou está a nível da administração, mas também está na gestão do dia-a-dia e também está a limpar as escadas, etc., está em todos os papéis, fica complicado os outros assumirem responsabilidade. E às vezes está-se a perder oportunidades. E aquela história, né? Você saber a hora... A gente falou agora há pouco sobre isso, de você largar, né? Porque isso. sempre vai estar lá o patriarca, né? Aquele que começou o negócio... influenciando o negócio de uma maneira predadora. E ele não percebe isso. Né? É uma pena que mesmo... E isso é uma característica que eu acho que os 3 países que a gente estava a falar, ou 4, como Moçambique, têm, que é... Nós temos todos profissionais fantásticos do país que estão a trabalhar no exterior, em grandes empresas, que são profissionais de altíssimo gabarito, e não vamos conseguir integrá-los no país e aproveitar da experiência deles e do know-how deles se não tivermos espaço para essas pessoas criarem. Portanto, ou eles têm capacidade de criar um negócio próprio, e aí vão ser eles, de novo, os gestores familiares, não é? Do que for, não é? Nem que seja o alojamento local, digamos, no meio do Alentejo, etc., ou nós não conseguimos trazer essas pessoas e as pessoas aposentam-se e deixamos de aproveitar. E para mim o importante é deixarmos de aproveitar como economia e como país. Porque na realidade Portugal tem o Horto Osório.
Foi CEO e deu a volta ao Lloyds, um banco internacional fantástico. E agora está cá, sim, está num papel de consultor, etc, 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 mas ele poderia ser tanto mais... Poderia ser muito mais bem aproveitado, poderia ser muito né? melhor aproveitado. E como ele, há N. E no Brasil, então, há milhares que estão nos Estados Unidos, etc. E depois não se traz essas pessoas de volta porque não tem projetos para elas. E essas empresas familiares poderiam ser um espaço fantástico, né? Para isso. Quer dizer, podíamos trazer essas pessoas se fosse de volta, profissionalizadas, profissionalizava. Né? Exato. A pessoa da família consegue ir e entreter-se com uma fundação, uma coisa qualquer, ajudar a sociedade. Ser a cara da empresa, saiu, de repente. Dizer, caramba, isso. Até o Bill Gates saiu do dia a dia. Não, eu acho que... Mas é por isso, David, que é muito interessante quando nós temos esse espaço exatamente para conversar essas coisas. Porque são assuntos assim que às vezes você, sozinho, você pensa, mas não consegue desenvolver. Porque eu acho que para você desenvolver qualquer ideia, você tem que ter, no caso, uma participação. Bola, né? Exatamente, tem que ter o diálogo, né? No caso, que isso é muito importante. Vamos sair um pouco desse mundo do business, falar um pouco do David quando ele não é coach, quando ele não é consultor, quando ele não está, de alguma forma, ajudando os outros nos negócios. David, eu soube que você é um grande golfista, é verdade isso não? É uma grande mentira. Mas tem uma história, né, por trás disso, né? O meu pai jogava golfe. Era profissional? Eu achei que a minha mãe ia se divorciar dele com mais de 40 anos de casados, porque ela disse, não, ele na época em que a gente namorava e foi noivo, nunca soube dele jogar golfe. Casou, trouxe o saco de golfe para casa, nunca mais tive um fim de semana. E na realidade o golfe é muito envolvente, não é? E em Angola foi fantástico em termos de criar um networking, de criar uma série de contatos e infelizmente em Angola ainda é, digamos, para alguma elite. Embora o presidente João Lourenço foi bater umas bolas outro dia, que já vi o vídeo dele a bater umas bolas. Mas o que acontece é que apesar de ter um clube, um campo, não é um clube, mas um campo de golfe no Morro dos Veados, que é mais barato, mais em conta, etc. Não é aqueles gramados verdes, etc., porque isso tem um custo para manter. Mas existe já. Mas também. existe, e isso existe há imensos anos lá. E, portanto, é uma coisa que uma volta de golfe são 4 horas. E a ética não nos permite ter os telemóveis ligados e estar a falar ao telemóvel o tempo inteiro. Portanto, para os parceiros, etc., não convém ter barulho. Estás no meio do verde, no meio do campo, longe de tudo, de trabalho, de família, do que for. E estar ali a relaxar, esse é o principal papel do golfe. Consegue ser o equivalente a uma sessão de yoga, uma sessão de surf, quem faz surf, etc. Para mim tem o mesmo tipo de experiência disso, que é acalmar, relaxar, estar longe de tudo, embora tenha muitos ataques cardíacos no meio do golfe. Mas tem gente que fica nervosa, atira os tacos e tal. E é um esporte democrático quanto à idade também, né? Sim. Ali, ele tem um sistema de handicap e, portanto, no fundo, uma pessoa muito boa pode jogar com uma pessoa má. Okay? Desde que a ética de estar quieto, etc., funcione, ali vale o convívio. E, portanto, permitiu, de novo, em termos do que a gente estava a falar de cultura, de diversidade, etc., a gente encontra gente de tudo quanto é lado, de todos os países, a jogar golfe. Portanto, e aí tanto está em Angola, no Brasil tem excelentes campos de golfe. O meu pai jogava no Guarapiranga, em São Paulo, e eu também joguei lá algumas vezes.
E aqui em Portugal também tem. O Algarve tem. Os já não sei, são ingleses 80 que e o tal. digam, né? E foi a forma de ter turismo no Algarve fora do verão. E, portanto, eles vêm no outono e inverno, quando as condições, digamos, na Inglaterra e na Alemanha são más, eles vêm jogar golfe ao Algarve. E, portanto, aí permite ter um turismo diferente e preencher os hotéis numa época que é fora de... Seria baixa estação. Baixa estação. E, portanto, isso foi uma coisa muito importante. Apesar de toda a discussão que existe sobre a água e tudo mais, na realidade ficou provado que os campos de golfe consomem muito menos do que muitas explorações agrícolas que estão a ser aprovadas no Algarve. E, portanto, comparativamente, cada uma tem os seus valores, como é óbvio. Não vamos cortar agora a produção de laranja do Algarve para ter mais campos de golfe, ou seja o que for, mas na realidade não consomem tanto assim como se falava. E o golfe, eu acho que, em termos de comparação com negócios, né, ele tem metas e objetivos muito, muito claros, né, que você tem que perseguir, né? Quer dizer que isso daí também é interessante, né? Tem, e de novo é tal história. A consistência traz, digamos, um jogo melhor. Eu agora não estava a jogar durante um tempo e por acaso esta semana lá está com um coach, que eu estou a fazer co-coaching com uma outra pessoa. Portanto, no fundo, ele faz-me coaching a mim e cobra-me a mim resultados, etc. E uma das coisas era o golfe. E eu faço o coaching dele em termos do negócio dele. E é engraçado que isso a gente tem cumprido sempre bastante bem. E ele desta vez disse, semana que vem quero ver que vais lá. Então estive a bater bolas. E como já não jogava há algum tempo, as bolas iam cada uma para um lado. E, portanto, já vi que eu tenho que ir lá praticar mais para depois voltar ao ritmo que eu tinha. Mas o networking é ótimo, o convívio, lá está, estarmos fora do nosso ambiente normal, aquele é um mundo à parte, faz com que a gente consiga relaxar e consiga estar bem. Existe um livro e um filme com o Will Smith, aliás, de golfe, que é o Bagger Vance, em que ele praticamente faz como se fosse um guru, não é? A nível do golfe. Portanto, ele é o caddy, digamos assim, mas na realidade é um grande profissional e ele está, no fundo, a ensinar outro relativamente ao golfe, aos buracos, à sequência, ao ler os greens, a como dar o efeito na bola, etc. Portanto, essas coisas todas depois têm cada capítulo é um ponto, digamos assim, do guru, digamos, Bagger Vance, sobre o golfe, que eu acho fantástico. É um livrinho pequenininho e alguns clientes meus que jogam golfe eu empurro logo, vendo logo esse livro. Na realidade dou, não é? Mas pronto. Bom. O David, por mim, eu ficaria aqui o resto do tempo, mas infelizmente nós temos uma certa limitação. Lucas, o que você gostaria de perguntar para o David Russell? Bom, perguntas eu não tenho mais nenhuma. Só queria dizer que, primeiro, agradecer o David por fazer parte do nosso programa, do nosso podcast. E também dizer que essa questão do golfe é algo que eu tenho que começar. Eu já comecei a fumar charuto para networking. Agora eu tenho que jogar golfe. Falta isso. O golfe é mais saudável. Diminuir a quantidade que eu fumo, mas vou começar então a jogar golfe para ajudar a balancear. Mas, pessoal, não se esqueçam que aqui embaixo vão estar todos os links do David. Caso ele tenha algum Instagram mais direcionado ao trabalho dele como coach, vai estar tudo aqui embaixo. Todas as informações importantes, né? Também nós vamos colocar a nossa conversa passada, que, se eu não me engano, foi com o Rui. E se seguir a ordem tudo direitinho, foi com o Rui. Espero que também vocês tenham gostado. E também, se tiverem alguma pergunta para os nossos próximos convidados, ou que também vocês gostariam que nós abordássemos, podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem, compartilharem e também curtirem o vídeo. E da minha parte,
Eu só tenho a agradecer ao David. Obrigado, David, Obrigado, por ter nos ajudado a conduzir mais esse episódio do Business to Podcast, né? Como o Lucas já falou, vocês vão encontrar todas as informações, sempre os cortes deste episódio vão estar no Instagram, vão estar dentro do Facebook, vão estar em todas as nossas redes sociais, que vocês vão ter as informações como o Lucas disse agora há pouco. E não se esqueçam, por favor, de dar o like. Muito obrigado, nos veremos na próxima semana e obrigado mais uma vez, tchau.